Então, nosso bate-papo falando sobre a Igreja Protestante pós-eleições 2022. E aí, Anderson, eu já queria começar esse papo, né, com você. Nós tivemos dois personagens nessas eleições que foram os personagens principais, Bolsonaro e Lula. Evidentemente que houveram outros candidatos, mas desde o início Lula e Bolsonaro como francos favoritos ao segundo turno, e foi o que se confirmou mesmo, e logo em seguida o Lula acabou ganhando, né? Enfim, antes de falarmos do lado vencedor, antes de falarmos do Lula, eu queria perguntar para você, com relação ao atual governo, né, do presidente Bolsonaro, qual o saldo do governo Bolsonaro para a igreja? Acho que travou. Opa, voltou. Voltou. Conseguiu me ouvir? Não, um final, qual o saldo aí? Cortou. Isso, não. Eu estava te perguntando o seguinte: qual o saldo do governo Bolsonaro para a igreja? Certo. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, o convite, um prazer, uma honra estar com vocês aqui, cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo. Bom, então, qual o saldo do governo Bolsonaro para a igreja? Eu acho que a gente tem que pensar no sentido mais amplo possível, né? Porque houve um saldo bastante negativo, que eu acho que foi mais negativo, né, do que positivo, mas também houve elementos positivos. E aí vamos por partes, né? De forma positiva, a gente pode observar que o governo Bolsonaro ele contribuiu para que muitos cristãos acordassem para o âmbito político, para a discussão do âmbito político, e visse também, tanto para criticar quanto para eventualmente apoiar alguma medida do governo, buscasse algum nível de conhecimento sobre direito, economia, enfim, políticas públicas, as mídias sociais, as próprias, né, sobre questões de jornalismo, né, e coisas estão acontecendo no mundo como um todo que impactam o Brasil. Então, eu acho que, de forma positiva, o governo Bolsonaro, né, essa época do governo Bolsonaro, trouxe para a igreja esse interesse por muitos cristãos, uma vez mais, né, tanto no sentido de confirmar, né, ou solidificar determinadas perspectivas que algumas pessoas já tinham, como também para conseguir melhorar os argumentos para fazer críticas mais aprimoradas ao governo. Então, acho que houve um ganho, né, uma politização por parte dos cristãos no Brasil. Agora, no saldo negativo, aí, não pensando propriamente em cristãos, pensando em termos de igreja, né, enquanto instituição, porque essa distinção é importante, né, eu entendo que o saldo foi bastante negativo, né, por vários motivos, né, vários motivos. A política, ela começou realmente a fazer parte do âmbito religioso, assim, no sentido cultico mesmo, né? A gente viu várias manifestações de líderes, né, pedindo voto, apoiando, nomeando, né, o governo. Eu lembro de uma vez que teve até um determinado, acho que era um pastor, pedindo assinaturas para um partido político que Bolsonaro estava querendo criar na época. E agora, esse ano, então, nem se fala, né? Nós vimos cultos que Bolsonaro chegava, né, em algumas igrejas e era chamado de mito, né? Nós vimos também os sacramentos sendo violados, né? Porque eu acho que a gente pode concordar minimamente que o Bolsonaro é um político que não digamos assim, não demonstra arrependimento de pecados, não é uma preocupação dele, está preocupado ali em gerenciar o governo e manter a sua estabilidade governamental, né? Então, você não vê uma questão de preocupação de discipulado, a questão de arrependimento de pecados, que são coisas que são fundamentais para quem quer participar dos sacramentos cristãos, né? E não violá-los, congregar. Então, e o que aconteceu foi que os instrumentos que Deus deu, né, os meios de graça, começaram a ser utilizados também para apoio político, né? Foram politizados. Além disso, a gente pode falar de questões morais mesmo, né, de cristãos que também passaram a normalizar a questão de passar mentiras, né, por redes sociais, sem
contanto que pudesse apoiar, né, o candidato fosse favorável ao candidato. A gente viu também a questão dos conflitos, né, internos das igrejas. Então, isso é um fato de que, especialmente em termos geracionais, é mais fácil nós encontrarmos pessoas mais velhas, né, tendo um apoio mais fechado, assim, digamos, né, com o Bolsonaro, enquanto pessoas mais jovens, até por determinadas influências, né, em redes sociais, tiveram um tom um pouco mais crítico, né? Aí eu estou falando em termos gerais, certo? Generalizando, obviamente, existem, né, as particularidades e exceções, mas em termos gerais isso aconteceu. Isso criou dentro da igreja também um conflito intergeracional, né? No sentido de que pessoas mais velhas começaram, e os mais jovens começaram a se desconectar por conta de política, né? Então, isso foi muito ruim. Hoje, houve cristãos, ao longo desse tempo também, que começaram a atacar os irmãos, que eventualmente criticavam o governo. Então, houve também um tom de salvacionismo, sem chegar nem à questão subjetiva, né, que é a questão da idolatria. Né? Porque a questão da idolatria é uma manifestação, né, que acontece na política, mas a gente não tinha visto, né, isso dentro da igreja, tomando corpo. Obviamente, é um tema sensível, porque sempre alguém vai dizer, não, mas eu não estou idolatrando, né? E como é uma questão subjetiva, às vezes fica meio complicado, né, de fazer uma discussão em relação a isso. Mas eu acho que pelos frutos, né, deu para conhecer algumas árvores, né? Algumas coisas que realmente aconteciam que estavam bem distantes, né, do cristianismo. Então, acho que, de forma geral, houve uma perda, né, de qualidade em relação ao testemunho da igreja, isso é um fato. Hoje em dia é muito mais difícil evangelizar no Brasil, é muito mais difícil ter igrejas mais unidas, né, centradas realmente na palavra, no discipulado. Né? A política realmente ela entrou na igreja de uma forma assim, encontrou ambientes assim não tão preparados, não só intelectualmente, mas até emocionalmente para lidar com aquilo, né? Porque política traz muito essa questão emocional, né? Quando a gente trata desses assuntos, a gente precisa se afastar um pouco para pensar, né? Para colocar a mente para funcionar antes de a gente falar alguma coisa, né? Então, acaba que nesse ímpeto, né? Isso é uma coisa bem do brasileiro também, né? O brasileiro vive muito em rede social, né? E rede social, ele é bom, mas também tem um lado ruim. Às vezes você entrava no Instagram para, enfim, ver alguma coisa e seguia determinado líder ortodoxo mesmo. Estou falando aqui de pessoas, né, neopentecostais e nada, falando de pessoas ortodoxas, né, que falam no domingo da soberania de Deus, mas na segunda-feira, quando vão falar de política, é o desespero, né? Parece que Deus não é mais soberano na segunda-feira, né? Então isso gerou um problema muito grande. E às vezes você entrava na rede social do indivíduo e saía, naquele momento você era contaminado por um ódio assim que era incontrolável. E aí você começava a compartilhar, né, aquelas notícias assim, com aquele tom, né, gravoso. Obviamente a gente pode compartilhar, fazer a crítica, né, se posicionar. Obviamente a pessoa pode votar em Bolsonaro e se posicionar, dizer, olha, entendo que isso aqui é melhor ou menos pior, que seja, e usar seus argumentos, não há problema em relação a isso, né? Mas o que a gente viu não foi bem assim, né? Houve realmente um tom de salvacionismo mesmo do líder político. Então, eu acho que, de modo geral, houve avanços, eu acredito sim, também houve avanços, né? Mas também eu acho que, pesando na balança, foi muito mais danoso. E a gente vai ter muito trabalho aí para lidar com essas consequências, com as consequências de tudo isso. Eu achei um ponto interessante que você mencionou, foi a respeito de os mais jovens irem para um segmento e o pessoal mais velho ir para um outro segmento. E nós vivemos essa questão da polarização aqui do Brasil, né? É algo bem presente já há algum tempo, mas sem dúvida creio que essas eleições atingiram um nível bem maior. E eu queria te perguntar o seguinte, sobre essa polarização, né, política que há no Brasil atualmente, né? Como que essa polarização ela pode impactar, né, negativamente a igreja, né? Como que ela impacta nesse sentido? Bom, a polarização ela é sadia para uma democracia, né? Necessária. É muito ruim e, não, na verdade, numa democracia não tem como haver a polarização. Agora, a forma como a polarização ela é filtrada dentro da igreja, ela tem que ser fundamentalmente extinta, né? Porque ela tem que passar pelo crivo da palavra.
Veja, obviamente, a gente pode ter uma escola dominical, a gente pode ter momentos específicos de palestra dentro da igreja para tratar de política. E aí podem surgir discussões, né, de perspectivas diferentes, como lidar, por exemplo, a questão do mercado, um Estado maior, um Estado menor, né, o papel do Estado, né, a segurança pública, enfim, isso pode trazer discussões. E aí a gente pode tentar ali encontrar um meio termo, né? Eu acho que Tim Keller, num livro, ele fala que tinha, né, momentos na igreja que ele discutia sobre política. E tinha pessoas que votavam no Partido Republicano e outros no Democrático. Então, não tinha problema de haver discussão dentro da civilidade, né? Não tem essa questão de ter, não é um problema em si a questão da polarização. Agora, essa discussão dentro da igreja, em relação à política, tem que passar pelo crivo da palavra. Os cristãos têm que estar comprometidos com a verdade, os cristãos têm que estar comprometidos com o reino de Deus, tem que saber que mais importante que a política é a pregação do evangelho, né? É o discipulado, é a manutenção da unidade da igreja, né? É saber discordar e amigavelmente, né? Discordar naquele ponto, dizer, olha, eu discordo nisso aqui, não entendo assim, mas, enfim, né? A gente segue nossa vida aqui, normalmente, né? Não vai brigar por isso, né? Então, a polarização ela tem que se dar dentro de um ambiente minimamente sadio para que você tenha você tem que encontrar pontos em comum e mesmo que você não chegue nesses pontos em comum, você possa superar isso, né? Deixar isso como sendo uma coisa realmente secundária que deve ser, né? Então, eu acho que a polarização ela pode sim ela vai acontecer quando houver discussões, né? Conversas sobre política dentro da igreja, vai acontecer essa, entre aspas, polarização no sentido de oposição de ideias. Agora, se a gente pegar a polarização no sentido ruim, né, que é a polarização agressiva, né, ou uma perspectiva mais violenta mesmo, que não está dentro do crivo, né, da palavra, que às vezes o cristão, Deus é soberano, Deus é Senhor, santidade, aquela coisa toda, mas quando ele vai falar de política, ele diz assim, não, aqui é outra lógica, né, aqui é outro reino, né, o reino dos homens. E aí ele abandona a ética cristã, ele abandona todas as normas, né, divinas, princípios cristãos, o amor, ele deixa isso tudo para lá e agora só vai, né, né, e aí isso é muito ruim, né, a gente, enfim, viu isso acontecendo. Então, quando essa polarização entra dentro da igreja, sem estar dentro dos princípios cristãos da palavra, né, a gente realmente vai ter um problema assim muito grave para administrar. Isso vai gerar rupturas de amizade, rupturas de até mesmo entre gerações, entre famílias, né? Pessoas vão sair da igreja, né? Então, o que eu penso, só para finalizar esse ponto, se você vai tratar sobre política, ou você leva alguém que vai falar das perspectivas sobre alguma questão, você quer tratar determinado tema, né? Existe essa perspectiva, alguém que realmente estudou e tem um mínimo de conhecimento sobre aquilo, apresenta perspectivas e argumentos, e debate, e eventualmente apresenta sua perspectiva. Ou você leva pessoas que pensam diferente, para que as pessoas entendam, olha, existem argumentos nesse sentido, e a gente vai colocar aqui na mesa e vamos discutir conforme a palavra, e a gente vai chegar a um mínimo comum. Então, é importante que haja esse balanceamento, essa discussão. É muito ruim quando alguém chega assim como se fosse uma verdade absoluta e fala de alguma coisa sobre política, e aí a pessoa diz, não, todo mundo tem que pensar assim. Então, é muito ruim. É importante que tenha essa oposição de ideias, né, ou de argumentos, em momentos adequados, não no culto público, não na pregação, nada disso, né? Pregação é outra coisa. Agora, em momentos de uma escola, dominical, alguma coisa vai tratar dessas questões, é possível, né? E pode ser sadio. Agora, dentro, como eu disse, dentro desses limites e parâmetros da palavra, né? Se a gente adotar a lógica maquiavélica, de que os fins justificam qualquer meio, aí a gente vai realmente se tornar agressivo, né? E vai perder amizades, irmãos vão sair da igreja, né? Então, e a gente viu isso acontecendo bastante. Quantos irmãos saíram da igreja? Irmãos que realmente queriam, né? Relatando também assédio. Hoje em dia se fala até de assédio eleitoral religioso, né? Isso não é uma coisa que nem está na lei, né? Porque ninguém imaginava que um pastor, um padre, ia ficar pressionando os irmãos, cerceando a liberdade dos irmãos para votar em alguém, né? O pastor e o padre iam apresentar parâmetros ali e os irmãos entenderam, não, com base nisso aqui eu vou votar em fulano livremente, né? E aí, por quê? Porque o irmão tem que ter o direito de errar. Não é possível que alguém queira colonizar a mente dos irmãos e tirar até o direito dele errar. Aí, se aquele irmão vota no que o líder diz, daqui a pouco vai dar errado, né? Porque o político vai errar. Aí, o que o irmão vai dizer? Foi
foi o pastor, foi o padre, né? E aí hoje em dia se fala até de assédio eleitoral religioso, para você ver o nível de gravidade, né? Nós temos vídeos viralizados de pastores pressionando os irmãos, dizendo que irmão que vota em fulano não é cristão. Olha o nível de gravidade de tudo isso, né? Então, veja, existe... Você votar na direita ou na esquerda não te torna uma pessoa melhor. Entendam isso. É possível votar, ter o conteúdo cristão de dizer essa pauta é a correta conforme as escrituras. Mas mesmo assim, essa pessoa ser um mau caráter. Percebe? As ideias ou as crenças políticas que nós adotamos, as pautas, os programas de governo que nós adotamos, não definem nosso caráter. Não nos tornam uma pessoa melhor. Esse aqui é o ponto. Porque se fosse assim, os fariseus eram top. Porque eles tinham todos os parâmetros, regramentos, sabiam de cor, eles tinham um programa correto. Mas olha o mau caratismo que eles tinham na prática diária. Adiantava de quê? Então, eu acho que é essa questão que a gente tem que ter essa sensibilidade. Um pastor não pode, né? Um líder não pode medir, ou um irmão não pode medir o outro por alguma ideia. Ele pode tentar convencer e mostrar que é mais razoável do que ele crê. Mas de forma nenhuma medir o outro, ou rebaixar o outro por alguma crença política. Então, acho que essa questão da polarização, ela pode acontecer, e é sadio que acontecer. É muito ruim se uma igreja não permite, né? Vai discutir sobre política, mas aqui só tem uma opinião. Então, é melhor não discutir, né? Porque, agora, isso tem que ser dentro dos filtros da palavra, certo? É verdade. É como se... Engraçado, todas essas situações, né, que você relatou e que, de fato, infelizmente aconteceram, né, nessas eleições... eu observava, né, eu, por exemplo, via os vídeos também, né, lia as notícias também, e é interessante porque muitas vezes o que se via é exatamente a esperança política sobrepondo a esperança escatológica. Ou seja, o que vale é o aqui, é agora, e eu vou me agarrar nisso aqui, meu Deus, o que vai ser? E a esperança escatológica, ela ficou relegada a um segundo plano nessa discussão toda, sabe? Então, de fato, a questão do abuso do discurso religioso, eu vi algo assim também, do tipo, nessas eleições, de fato, a gente viu muita coisa que a gente não gostaria de ver, esse tom muitas vezes belicoso, mas infelizmente nós acabamos vendo isso, né? Essas eleições, principalmente 2018, mas principalmente 2022, elas foram marcadas por várias fake news de ambos os lados, e uma das fake news que foi muito explorada foi a respeito do Lula ganhar, e aí haverá o fechamento das igrejas, a liberdade religiosa vai ser cerceada aqui no Brasil, e etc, etc. Qual que é o seu prognóstico para o governo Lula em relação à igreja? Bom, eu penso que, mantendo-se, né, a estabilidade constitucional, não há que se falar desse terrorismo, né, que de fato acontecem coisas, o governo de Ortega, por exemplo, que prende padres, né, e líderes religiosos, fecha igrejas, né. Então, o Brasil nem se fala, né, nesse assunto, porque realmente a Constituição, né, a democracia é pujante. Lá você tem um outro cenário, né, um cenário de uma que na verdade não tinha nem a democracia, né, lá houve golpe de Estado, e depois, com o tempo, né, foi se estabelecendo um governo que foi se tornando, foi cooptando as eleições, enfim, chegou aonde está, e aí realmente está virando uma ditadura. Mas, então, mesmo sendo o governo do PT, né, mantendo-se a estabilidade democrática, né, constitucional, que é um valor que nós devemos defender sempre, certo? Que é a aplicação da lei isonomicamente para todos, a gente não vai ter esse terrorismo, né, que algumas pessoas propalaram para angariar votos, né? Então, isso é meio desonesto. Agora, isso é um âmbito. Agora, eu acredito que existe uma série de pautas, né, de programa mais à esquerda, né? E aí são pautas importadas até dos democratas, né, norte-americanos,
porque a esquerda clássica, ela não está preocupada com esse identitarismo, né, que a gente vê hoje, que é meio que segregar a sociedade por meio de grupos de identidade, né, e assim fazer políticas públicas voltadas para aqueles grupos, né. Isso gera uma série de problemas na sociedade, né, divisionismo, enfim. Então, a esquerda clássica não tinha essa preocupação, mas a esquerda mais contemporânea tem. E o PT, como boa parte da esquerda, adotou, né, essas pautas, e isso representa, de fato, uma ameaça para os princípios cristãos, né, em relação à família, né, a questão de teorias de gênero, né, questões de aborto, que propriamente não passa pelo parlamento, mas talvez possa ser judicializado, né, e aí tenha mais força, né, no governo mais à esquerda com essas pautas, né. Enfim, então, eu acredito que no âmbito mais geral, essa é uma preocupação séria, né, além de questões econômicas, né, um Estado muito grande, ele impacta fortemente, né, na inflação, uma irresponsabilidade fiscal impacta na inflação, aumento do Estado resulta em corrupção, no Brasil é fórmula mágica, aumentou o Estado é corrupção, por quê? Porque o Estado é disfuncional, favorece os mais ricos, quem ganha isenção de impostos são os mais ricos, donos de grandes conglomerados, e aí solta dinheiro para lá e para cá. Então isso é uma fórmula mágica por conta do desenho institucional brasileiro, né? E aí aumento de Estado prejudica a economia, né? E aí isso pode impactar, obviamente, a igreja, porque às vezes a gente fala de igreja e pensa só nessas questões, né? Ameaças em relação a determinadas pautas. Mas a questão é econômica, né? Se você tiver um quadro muito ruim econômico, igrejas fecham também, famílias perecem também, certo? Então, eu acredito que, pensando aí no que tem sido discutido, né, de aumento do Estado, gasto público, né, pode acontecer, né, de aumento de inflação, além dessas outras pautas, né, identitárias, né, que vai provavelmente voltar com mais força agora, né, nesse governo, porque os democratas também, né, estão cada vez mais acirrados nessas pautas, e isso o pessoal de direita tende mais a não aceitar nessas pautas, isso vai... E hoje em dia também tem um outro elemento, né, nós temos também uma direita que bem ou mal surgiu, né, e agora tem força, né. E isso vai repercutir também nesse novo governo, né, um novo cenário, né, e aí isso vai impactar a igreja também, porque a igreja vai ser lançada, no sentido assim de... vai ser colocada e exposta ao debate público, né, seja porque os debates vão ser acirrados, seja porque nós temos uma politização dentro do ambiente eclesiástico. Então, assim, eu acredito que o prognóstico vai nesse sentido, mas, obviamente, né, eu posso estar errado. Eu só rejeito duas coisas que eu acho que é importante a gente sempre ter isso em mente. É não aceitar teorias da conspiração e não aceitar terrorismo, né? O terrorismo de que vai virar, né, determinado país, Cuba, Venezuela, não é assim, né? Agora, lógico que medidas econômicas equivocadas, né, determinadas pautas podem resultar, sim, em degradação moral, social, econômica, né? E aí, realmente, a gente vai ter que ter cuidado, porque tudo isso impacta fortemente a igreja. A igreja não é uma bolha que está afastada do Cristo. Com certeza, com certeza. Pessoal, antes de nós continuarmos com o papo aqui, se você quiser fazer a sua pergunta, deixa a sua pergunta aqui na caixinha. Daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para vocês, tá bom? A gente está falando aqui, Anderson, sobre o quão conturbado foram, né, essas eleições e o papel da igreja. E eu queria te perguntar como que o evangelicalismo sai dessas eleições? Bom, eu falei muito assim no contexto mais amplo, pensando em retrospectiva dos quatro últimos anos, né? Mas e aí pincelei algumas coisas sobre essas eleições. Agora, eu retomando alguns pontos, né? Eu acho que em relação às eleições, né? Nós tivemos a discussão sobre novo crime eleitoral, né? Que aí poderia estar acontecendo dentro de igrejas, né? Como eu disse, que seria justamente assédio eleitoral religioso. Por conta dessa entrada, né, essa tentativa de cooptar votos, né, de cima para baixo com base em autoridade por líderes eclesiásticos. Além disso, nós tivemos igrejas que foram rachadas, né, literalmente, ou amizades, né, que foram
cindidas, né, quebradas no seio da igreja, que vai demorar muito tempo para recuperar. Eu acredito, particularmente, que a igreja vai precisar de líderes, né, líderes realmente mais sensatos, mais equilibrados, no sentido de conseguirem tentar curar, né, entre aspas, curar no sentido de orar, ter a sabedoria, né, e a paciência para tentar restaurar laços, centrar aquela igreja na unidade da palavra, né, porque também a gente viu muito postagens, né, no sentido assim de bem apocalíptico, né? Você deve votar porque senão aqui vai virar, aí vem o terrorismo, vem as teorias da conspiração, né? Além disso, nós tivemos aquela coisa da moralidade, né? Da virtude do moralismo virtuoso, virtude moralista, né? De que eu estou com as pautas certas, então se você discorda de mim, você pertence ao inimigo, né? Ou você está do lado errado da história, né? Como se alguém fosse o detentor da virtude e da verdade. Isso também cria, obviamente, problemas, né? As pessoas às vezes podem não falar sobre isso, guardar isso entre si, mas fica aquela mágoa, né? Aquele ressentimento. Então, acho que uma coisa que a gente mais precisa, uma das coisas que a gente mais precisa dentro do contexto eclesiástico hoje é a restauração do perdão mesmo. São relacionamentos que precisam sentar, conversar e saber e discutir. Política é uma coisa que é importante, mas não pode ser a coisa central, né, no cristianismo. A pauta cristã fundamental é a pregação do evangelho, anúncio do evangelho, salvação do pecador, né, discipulado, etc., na tentativa de manter uma igreja minimamente saudável, né? Então, eu acredito que, no balanço geral, a igreja saiu muito debilitada, esse evangelicalismo internamente saiu muito debilitado. Agora, no ambiente externo, eu acredito que também não é muito diferente. É muito comum hoje, você, na universidade ou no ambiente de trabalho, antigamente, né, se falava evangélico, né? Hoje em dia, fala-se, se você é evangélico, você é bolsonarista, né? Ou alguns dizem minion, né? Que é aquela coisa, se você é evangélico, então você necessariamente concorda com tudo, porque, obviamente, a pessoa pode votar em Bolsonaro, né? Mas a pessoa, o que os não cristãos, né, muitas vezes entendem, olhando de fora para dentro, é que você vota e concorda com tudo que ele diz. E aí a gente tem as várias falas completamente reprováveis, antibíblicas, né, não cristãs, e que de forma nenhuma representam, né, as pessoas. Porque é uma complicação de falar de política. Por quê? Porque às vezes você vota em determinado candidato por alguns motivos. Às vezes é um motivo. Você diz assim, eu vou votar nele por conta disso aqui. Aí o outro diz, não, eu voto nele porque por conta desse elemento aqui. Mas assim, eu não concordo, eu não gosto, enfim, aí faz uma série de ressalvas. Mas para as pessoas, quando hoje em dia, né, até por conta das lideranças evangélicas, dentro do contexto das redes sociais, passaram muito essa imagem de que ser evangélico é ser bolsonarista e ser bolsonarista radical, né? Diga-se de passagem. Isso é muito ruim, né? Porque muitas vezes a gente, como cristão, pode até votar em Bolsonaro, mas dizer assim, olha, sobre isso eu critico, isso aqui não é bíblico, isso está errado, a igreja está errada, isso aqui está errado, e você aponta um monte de coisa, faz um monte de ressalvas, mas o brasileiro, ele tem aquela mentalidade, né? 0 ou 1, né? Ora, se você vota aqui, então você adota essas pautas, você é uma pessoa que não é boa, né? Digamos assim. Porque aí, votar em alguém já não ser uma pessoa boa, né? E aí, isso acontece em relação a quem está dentro da igreja, olha para quem está de fora e vota contra Bolsonaro, por exemplo, e já pensa assim, e vice-versa, né? Quem está fora da igreja olha para um evangélico e diz assim, você vota, então sua igreja... Eu tive um colega de trabalho que ele perguntou, Anderson, você é cristão, então a sua igreja é bolsonarista e o teu pastor, ele te pressiona, né, para isso. Aí eu disse, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Então, assim, é muito complicado falar de política por conta dessas questões, né? Eu, particularmente, no primeiro turno, né, não votei Bolsonaro, mas no segundo turno votei por um motivo só. Eu ia até, no meu caso, não ia nem votar, ia votar nulo, né? Mas por um motivo, eu resolvi, não, vou votar, e votei, né? Mas com uma série de ressalvas, só que para alguém, a imagem do evangelicalismo é alguém radical, perigoso, né? Agressivo, violento, antidemocrático, destruidor das instituições, da Constituição, etc, etc. E aqui, aí, a coisa complica, né? Porque, de fato, você encontra dentro da igreja discursos assim. Você encontra dentro da igreja apoios à destruição da Constituição, né?
E aí você diz, mas isso é uma minoria, né? Só que a minoria tem voz, às vezes, no contexto das redes sociais. E aí a coisa fica meio complicada. Então, eu acho que a gente precisa realmente muito tempo para recuperar. Há uma necessidade, uma educação política, e a questão de virtudes morais, trabalhar virtudes morais, isso é muito importante discutir dentro da igreja. Não adianta estar dentro da igreja, não ter virtude moral, ser uma pessoa com caráter, verdadeira, enfim, né? Então, virtudes morais são importantes. Defesa do império da lei. Império da lei que eu quero dizer, o governo das leis. As leis existem, Constituição, está errado, tem algum problema, a gente critica e tenta reformar por meio do parlamento. A gente faz as críticas quando o judiciário ele passa do ponto, e a gente vai fazendo as críticas ali, mas a gente vai defendendo uma lei para todos, isonômicas, porque também os evangélicos são conhecidos por quererem leis para se beneficiar. Então a gente tem líderes, pastores, né, padres também, que dizem assim, eu apoio fulano, e daqui a pouco aquela igreja está se beneficiando do Estado. A gente viu uma aprovação de isenção de imposto de igrejas que estavam usando o seu patrimônio, que tem imunidade, né, tributária, para o quê? Para ganhar dinheiro. Aí o Estado bateu em cima, a Receita Federal, e multou essas igrejas. O que aconteceu? Foi lá no parlamento, um pastor aprova uma lei para isentar as igrejas que estavam usando o seu patrimônio para ganhar dinheiro, para lucro. E aí, qual a imagem que se passa? O evangélico, além de ser radical, é alguém que quer o Estado para si. E aí o império da lei, que eu disse, nossa, acaba também. Porque você não quer o benefício da sociedade, de pessoas que pensam diferente de você. Você quer que seu direito seja respondido, seja preservado, mas quer que do outro também seja. Mas aí o que se faz? Quando vai para o debate público, na prática, quando o cristão vai para o debate público para tomar decisão, para propor uma lei, uma ideia, o que ele quer? Que o Estado me favoreça. Então, assim, é muito complicado, assim, sem contar os talibãs evangélicos. Porque tem irmão que queria, literalmente, que a Constituição acabasse, que o Estado, né, e botasse a Bíblia e fosse uma teocracia. Se voltássemos à época de Israel no Antigo Testamento, tem irmão com esse tipo de discurso, né, que queria que fosse literalmente uma teocracia, porque aí de fato, e aí essa pessoa diz assim, não, mas isso é o mais adequado, e começa esse discurso radical, e meu amigo, quando começa no ultra-radicalismo, aí você não tem mais parâmetro, não. O que eu sempre digo, olha, para medir assim, uma ideia boa na política, eu acho que o que eu uso assim, como filtro principal é império da lei. Essa pessoa ela tá dando uma opinião e preservando o que a lei estabelece, ou ela é uma pessoa que, seja à esquerda ou à direita, ela simplesmente quer romper a ordem, quer favorecimento para si. Então, eu acho que isso aí a gente precisa realmente melhorar bastante, né? Em termos de sentido, tanto na aprendizagem, né, da palavra, e aí a aprendizagem das leis, né, como também na nossa comunicação, né, política externa. Você falou sobre algo que nós até falamos isso no NEFIR no último encontro, que é a igreja como um ambiente fomentador de virtudes, né? É a igreja como um ambiente pedagógico. Porque se a igreja ela é um ambiente pedagógico, ela se qualifica melhor, inclusive para o debate público. Porque muita gente pensa que um governo cristão fará do Brasil um país mais cristão. Um governo evangélico vai tornar o Brasil mais evangélico. E não. Esse tipo de ilusão nós não precisamos alimentar. Um governo evangélico não vai tornar o Brasil mais evangélico, sabe? E nós, como igreja, nós precisamos olhar isso e reconhecer isso. Nós precisamos nos qualificar melhor para o debate público. Nós precisamos nos colocarmos melhor para o debate público, sabe? Porque senão a igreja sempre vai ser usada como um meio de discurso, uma manobra de discurso. A igreja sempre vai ser um palanque. A igreja sempre vai ser um megafone de alguém que está por trás replicando essas ideias, sabe? Então isso
Isso é muito importante a igreja ser esse ambiente. Agora, como que você... o que nós podemos esperar da igreja no debate público futuro? Então, eu espero, assim, em termos de expectativa, né, que a gente tenha realmente uma produção intelectual melhor, mais acurada, que a gente deixe os rótulos, as explicações fáceis para temas complexos. A gente vive numa sociedade plural. Praticamente tudo que se discute é extremamente complexo. Você, quando discute uma coisa, tem repercussão econômica, jurídica, social, moral, ética, enfim, uma série de repercussões. Se a gente não tiver uma perspectiva integral das coisas, como Deus ordenou as coisas para que houvesse um mínimo de harmonia, apesar do pecado, a gente vai começar a defender coisas ou irrealizáveis ou que vão prejudicar mais a sociedade. Então, existem ideias que você pode falar em nome de Deus, mas serem ideias que não efetivamente têm uma orientação divina ou têm amparo bíblico. E o fato de você ser cristão não implica necessariamente que você está defendendo ideias corretas. Explico. Às vezes o cristão, ele pega usa a Bíblia como pretexto para defender ideias absurdas. E aí ele não percebe onde ele está, como ele deve pensar a sociedade como um todo integrado, qual a repercussão do que vai ter. Né? E aí ele começa a adotar, derivar pautas do liberalismo, de uma perspectiva mais socialista, de uma perspectiva XYZ, e aí ele não vê de onde vêm essas coisas, como isso pode gerar problemas e como isso é contrário à palavra de Deus em determinados momentos. Né? E aí o cristão ele tá sempre, ele cai no erro, como o brasileiro, de não derivar da palavra os princípios que ele deve aplicar, aquilo que ele está discutindo na política, e ele começa a derivar das ideologias, né, soluções fáceis para aquela sociedade. Então, isso é muito ruim. Né? Então, a gente precisa, efetivamente, ter uma produção intelectual acadêmica robusta, discutir, a se afastar um pouco no sentido, entenda, se afastar um pouco no sentido do calor da emoção e pensar, ora, o que eu estou defendendo? Que princípios e valores? A gente precisa definir claramente, entender claramente quais são os princípios que nós devemos defender. Esse é um outro elemento fundamental. O que é a verdade? O que é a verdade na política? Que princípios devem ser defendidos? Então, se a gente não chegar a essa perspectiva, a gente vai começar a defender políticos e não princípios. Esse é um outro erro tremendo que a gente comete. Quando a gente defende políticos, quando a gente defende pautas políticas, defende ideologias ou pessoas XYZ em detrimento dos princípios bíblicos. Aí a gente perde a voz profética, né, em consequência. Porque se você defende pessoa e a pessoa é pecadora, a não ser que você diga que aquela pessoa não é pecadora, né, para você, aí você nega a palavra, né? Mas se ela é pecadora, ela vai errar. E aí se você compra e fecha com alguém, como é que você vai criticar? Então, o cristão ele tem que ter uma espécie de ateísmo político. Explico. Ele não pode colocar a sua crença, a sua fé, suas expectativas no político, na política, na redenção da política. Porque aí, meu amigo, ele deixa a palavra. Ele deixa... Porque a Bíblia é independente da política. A política muda, os governantes mudam, tudo isso vai mudando ao longo do tempo, na cidade dos homens. E a Bíblia está lá, a mesma Bíblia, né? Não é atualizada. E aí você tem que entender, ler as escrituras, entender os princípios, né? E aí de forma sábia, comedida, discutir política, sem salvacionismo. Você pode até defender, eu entendo que votar em fulano ou Beltrano é melhor do que votar em fulano, e defende por conta desse argumento, sem agressividade. Aí você defende, ok, mas sempre com aquele, olha, eu defendo, mas sabendo que aquele cidadão vai errar. E aí eu critico também. Então, eu acredito que tudo isso devem ser elementos gerais que a gente tem que ter em mente quando a gente discute política. Agora, o que eu espero, o que eu acho que vai acontecer em relação à igreja no debate político, pelo menos no curto, médio prazo, é de que o que a gente já tem hoje vai piorar. Né? Por quê? Porque o elemento de você ter uma educação melhor sobre política, discussões, clareza no que a gente defende. Quais são as pautas cristãs, protestantes? Por exemplo, olha só o que acontece. Se você lê a tradição política protestante, uma das coisas que os protestantes mais lutaram na vida foi o império da lei, o Estado de Direito.
que é você ter normas, leis que valem para todo mundo. E que você busca, dentro desse aparato de normas gerais, o benefício, o bem comum da sociedade. E aí, o que acontece hoje? Existem os cristãos que têm uma perspectiva identitária. Eles entendem o seguinte: eu faço parte do grupo cristão e eu quero que o Estado me beneficie. Aí ele pega alguém mais progressista. Aí o cara diz assim: eu faço o grupo do coletivo X, o coletivo da universidade, tal, eu quero que o Estado beneficie o meu grupo. Aí chega o outro grupo lá, aí diz: não, eu quero que o Estado beneficie o meu grupo. E aí, meu amigo, não existe mais o bem comum. E o império da lei acaba. Porque quando acontece um problema na sociedade, o que todo mundo quer? Que o judiciário, hoje especialmente, puna severamente quem é inimigo, quem é o opositor daquilo que eu penso. E aí você não quer mais que o judiciário aplique a lei, você quer que ele puna. Que ele se torne um ativista punidor. Isso é a destruição do Estado de Direito. E o cristão, ele não consegue nem... Isso é um princípio básico para uma sociedade civilizada. Porque senão, se você acaba com o Estado de Direito, é selva, é barbárie. Porque se não tem a lei para regular as relações humanas de pessoas que discordam, o que sombra? E isso é um valor nosso, protestante. Tá, leia Calvino, resistência ao Estado, Altúzios, federalismo. E a gente poderia citar uma série de autores, mais recentemente Kuyper, Dover, tantos outros. Várias tradições cristãs preservando a lei, porque sabe que tem que preservar, tem que ser a lei regendo a sociedade para você ter liberdade, grau de liberdade para cada pessoa. E para que um grupo não sobressaia o outro e destrua o outro. Porque senão a gente vai tornar a política um ambiente de destruição, e é o que está acontecendo. Hoje em dia, quando alguém chega para mim e diz assim: eu defendo a democracia, eu defendo direitos humanos, aí eu sempre pergunto, a primeira pergunta que eu faço é: para quem? Eu já pressuponho que aquela pessoa está pensando em algum grupo. Se é na igreja, ele provavelmente está falando dos evangélicos. Se é na universidade, está pensando em pessoas mais progressistas, etc, etc. A sociedade está toda esfacelada. E reino dividido, não subsiste em lugar nenhum. Não que a gente vai... Não quero dizer que a sociedade vai todo mundo concordar, obviamente não. O que eu quero dizer é que se a gente olha para a sociedade como um campo de batalhas, como se fosse um cenário de guerra, e a lei, ela deixa de valer, ela só vale ocasionalmente para a igreja, ocasionalmente para a universidade, ocasionalmente para o meu grupo, XYZ, o que vai acontecer? Aí sobra a barbárie. É cada um tentando. Aí por isso que quando chega na eleição, vocês já perceberam como isso é grave no Brasil? Quando chega na eleição, a sociedade está tão esfacelada, que quando chega na eleição, é essa luta, é uma guerra na sociedade. Porque qual é o pensamento? Eu preciso ganhar, porque se eu não ganhar, o meu grupo vai ser destruído. E por isso que os protestantes lutaram pelo Estado de Direito, pelo Império da Lei. Por quê? Porque ele vai limitar. Se o meu grupo ganhar, se a minha visão ganhar, o meu candidato ganhar, ele não vai destruir o outro e vice-versa. E se o outro ganhar, ele não vai me destruir, não vai destruir o Estado. Não vai... Então isso é um valor cristão. Porque a gente sempre está aqui naquela coisa, é de forma comedida, a gente não pode esperar que o Estado faça o serviço cristão, faça aquilo que é próprio da igreja, a pregação, né, do Evangelho, o avanço do reino de Deus pelo poder do Espírito, isso não é do Estado. E aí a gente não tem... Veja, isso é coisa básica. Quantas vezes a gente já escutou falar isso dentro da igreja? Quase nunca. Então, o nosso conhecimento, muitas vezes, em relação à nossa tradição, em relação a princípios bíblicos básicos, para aplicar sobre a sociedade, uma sociedade plural, que você pensa minimamente no bem comum, né, do povo, porque a sociedade prosperando, a igreja também prospera, e aí você tem avanço missionário, você tem investimento, você tem aberturas, enfim. Então, veja que, eu sempre digo, gente, o evangélico ele é conhecido pelas pautas que alguns chamam de morais, né, que não são só morais, né, tem questões, aborto não é questão moral, é questão de vida, né, mas os evangélicos são conhecidos por questão de ser contra a ideologia de gênero, contra o aborto, enfim, 4, 5 pontos ali. Mas o cristão protestante não percebe que uma sociedade que está toda esfacelada dessa forma, que eu estou dizendo, ela não prospera. E a tendência, quando ela vai decaindo, é que os pobres, especialmente, fiquem numa situação ainda pior. E famílias são destruídas por meio da pobreza e miséria. Pessoas morrem de fome. Famílias são destruídas, conflitos. Então, veja que a gente precisa de uma perspectiva muito ampla sobre política.
e também um comedimento moral, que se eu discordar, por exemplo, de Lincoln ou de alguma outra pessoa, a gente diz assim, Lincoln, por conta desse motivo, eu discordo de você, meu irmão. E aí, meu irmão, entendi, ok. E aí segue, sabe? Mas aí também não tem isso. Quando o irmão discorda, ou alguém no trabalho discorda, aí virou meu inimigo. Olha a mentalidade de guerra cultural. Guerra cultural de onde? Isso não é bíblico. A Bíblia fala de uma guerra espiritual, uma oposição da carne, do pecado, do inimigo das nossas almas. Né? E a Bíblia fala, e como é que você combate esse inimigo? É por meio desse salvacionismo na política? Não, por meio de oração, santidade, pregação do evangelho. Percebe? Então, a gente vive hoje uma espécie de pós-evangelicalismo, ou melhor, um pós-cristianismo evangélico. Vamos colocar assim, vou usar esse termo. Pós-cristianismo evangélico. Comentei agora. Mas qual a minha ideia? Né? É aquela coisa do cristão. Ele agora, parece que ele esqueceu que a Bíblia realmente tem várias coisas que você tem que cultivar para você realmente ter identidade cristã. E ele diz assim, não, agora eu ultrapassei, eu passei do Sermão do Monte. Eu agora vou viver um novo cenário. E o cenário é na política. E aí, meu amigo, quando ele entra na política, ele adota a lógica de Maquiavel, porque o que gerencia a ética na política é Maquiavel. É os fins justificam o meio. É manter o poder. É chegar ao poder, garantir o poder e manter o poder, independente dos meios. Essa é a lógica. Aí quando o cristão ele deixa o Sermão do Monte, ele chega na política, ele adota a lógica de Maquiavel, aí ele pega e diz assim, não, eu estou aqui na política com a lógica de Maquiavel, mas eu tenho alguns elementos aqui cristãos. Aí pega, cita a Bíblia aqui, adota um conservadorismo ideológico daqui, adota um liberalismo dali e tal, e vai misturando um negócio e se torna violento. E aí, meu irmão, repito, no curto, médio prazo, não vejo isso mudar. Eu vejo que a situação, nesse sentido, a gente vai. Agora, eu acredito que a gente precisa começar. A gente precisa começar. A gente realmente precisa começar um trabalho de base. E o meu sonho é que no futuro, talvez em algumas gerações, a gente tenha um partido político cristão, partido político que deriva da Bíblia, princípios que se orientam para o benefício da sociedade, não para a colonização ou domínio da sociedade. Um partido político cristão que é independente da esquerda ou da direita, um partido político que é uma alternativa, que diz assim, nós temos essas pautas, não negociamos, nós queremos o bem da sociedade, combate nesses valores, orientados pela palavra de Deus. E aí, dentro do império da lei, tentar influenciar a sociedade, sabe? E aí você melhora o debate. Então, isso é um trabalho que precisa começar de baixo para cima, para você melhorar e qualificar os argumentos, o conteúdo, o conhecimento. Então, eu acredito que isso é muito importante. Com certeza. E até porque também, Anderson, e para o pessoal que está nos assistindo, né? Essa iniciativa, ela precisa partir de nós, em nossas comunidades locais. Essa iniciativa precisa partir de nós, em nossas igrejas, né? Contribuir para um debate público futuro mais qualificado, né? Teve até alguém aqui nos comentários, foi o Hélio, que perguntou quanto tempo gastaremos para tirar o escândalo feito pela igreja. Acho que o Anderson respondeu que, assim, talvez isso seja a longo prazo, né, Anderson? Acho que num curto, médio prazo é difícil mensurar isso, né? Muito difícil. Eu acho que, como eu disse, né, num curto, médio prazo, não vai conseguir. Pelo contrário, eu entendo que vai piorar bastante, ainda vai haver muita mácula nesse sentido, né? Talvez escândalos, porque a gente teve, né, nome de pastores, né, igrejas lançadas em escândalos nacionais. Né? Então, aí você pergunta, né, o que uma igreja deveria estar fazendo ali? Né? Aí iam abrir uma CPI, quase agora, no metade do ano, uma CPI para investigar igrejas. Olha o nível que a gente está chegando. Eu até orei, Deus, não deixe não. Porque, assim, não que eu não queira que seja investigado, que o Ministério Público faça seu trabalho, investigue, apresente a denúncia e faça tudo. Mas que não tenha uma CPI nacional, ia ser todo dia. A CPI nacional investigou a igreja X. Meu Deus, o dinheiro foi para lá. Imagina um nível de escândalo. Então, assim, a tendência, eu acredito que no curto e médio prazo, esse cenário não vai melhorar. E como eu disse, né, a gente precisa realmente de um trabalho mais amplo, aí um trabalho discipulado mesmo, né? De realmente, de oração mesmo, de comprometer, porque nós cristãos precisamos primeiro nos comprometer
fundamentalmente com a palavra de Deus. E aí no sentido mais amplo possível. E a partir disso a gente consegue realmente discutir sobre política de forma melhor, né? Porque não é possível. Isso não quer dizer que a gente não tenha um posicionamento, mas é um posicionamento qualificado por argumentos razoáveis, né? E aí, mais para o cenário que a gente está vivendo. Pessoas que deveriam ter sido voz profética, né, nessa época tumultuada, no sentido de, olha, gente, vamos ter ponderação, vamos ter com calma, olha a palavra, diz aqui, olha, isso aqui está errado, não, isso aqui está certo, isso aqui eu apoio, né, tudo bem. E aí ter essa ponderação, os líderes que eram para ter esse papel, abandonaram isso, né, e entraram na guerra cultural. Eu digo, essa questão de guerra cultural, essa mentalidade bélica, destruição, isso não tem amparo bíblico. Né? O fato de, realmente, o que Cristo ensinou é que realmente haveria oposição no mundo das trevas, mas como é que ele disse que você lida com a oposição do mundo das trevas? Pregação, oração, evangelização, discipulado, essas são as armas fundamentais cristãs. O cristão vai abandonar a política? Não, porque a política vai tomar decisões que vão impactar a sociedade como um todo. Então ele entra na política, mas não para tornar a política o instrumento da igreja para vencer o mundo. É isso que está errado. Não é, a política, o Estado não é o instrumento da igreja para vencer o mundo. Veja, o cenário é tão caótico, a nossa mentalidade de guerra cultural é tão severa, que a gente pensa política só em quê? O Estado. Cadê a política que se preocupa em abrir associações e abrir fundações para beneficiar a sociedade, para cuidar do pobre, para fazer políticas, trabalhar com questões públicas, de fome, pobreza, miséria? Cadê? Isso é política também, isso faz parte da política, da relação com o Estado, com as outras esferas da sociedade. Então é a mente bélica, é guerra cultural, no sentido de você dominar, sabe? Isso é muito ruim. Não que a gente vá abandonar a cultura, não que a gente tenta influenciar, mas não dominar, não pode ser essa mentalidade, porque senão a gente vai perder nossa identidade. Porque senão a gente vai a gente vai perder a igreja, nesse sentido, assim, nosso caráter, nossa identidade, que nós somos. Então isso é muito ruim. Muito bom, meu irmão. Tem uma última questão que eu gostaria de perguntar para você. E, mais uma vez, pessoal, se você tiver alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, deixe na caixinha que nós vamos abrir para as perguntas já, tá bom? Nós podemos considerar a retomada da unidade o maior desafio da Igreja Protestante pós-eleições 2022, porque o tom da conversa, e eu vou colocar conversa entre aspas mesmo, tá? O tom está muito alto, é um tom muito belicoso, né? E talvez o que nós precisamos fazer é voltarmos à mesa. Eu ouvi uma palestra. Eu vi uma palestra do Ziel Machado hoje à tarde, e o Ziel Machado falava exatamente sobre isso. Falava, olha, nós precisamos voltar à mesa, porque na mesa nós compartilhamos, na mesa o nosso tom é diferente, na mesa eu ouço a outra pessoa e não tento impor a minha ideia, impor o meu pensamento. Talvez, uma coisa que eu particularmente percebo, nós não podemos confundir unidade com uniformidade. É diferente, porque se nós quisermos que todo mundo pense igual, um padrão de pensamento não dá certo. Não dá certo. Nós precisamos dessa pluralidade de ideias e a partir dessa pluralidade nós construirmos o caminho, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa
esse desafio, né, da retomada da unidade pós-eleições, que a unidade ficou tão fragilizada, né, podemos dizer assim. Eu me pergunto de que uma época dessa que a gente vive, de tanta polarização, acirramentos e problemas entre cristãos, né, de amizade mesmo, de convívio cristão, por que a gente não ouve sermão sobre perdão? Né? Sermão que realmente mostra, olha, a gente precisa de uma cura, né? Interna, espiritual, moral, né? No sentido de realmente ver quem nós somos, qual a nossa prioridade. Gente, literalmente, a gente está aqui de passagem. Deixa eu dizer uma coisa a você, que não é novidade. Nós vamos morrer. Em poucas gerações, nós não estaremos aqui. E ninguém vai se lembrar de nós depois de 3, 4 gerações. Não vai lembrar nem do nosso nome. E entenda isso, pelo amor de Deus. Seu político vai morrer. O que você leva ou deixa nessa vida? Você deixa a marca que você causa nas pessoas, o seu caráter. Né? E aí, quanto caráter cristão, isso é o mais importante. Basta o discípulo ser como seu mestre, ou seja, basta parecer com Jesus. Né? Esse é o alvo principal, né? A gente sabe que é difícil e tudo mais, né? Então, eu acho que se a gente perdeu isso de vista, e aí a unidade realmente se perdeu na igreja. E aí a gente viu, de fato, como eu já relatei aqui, que algumas pessoas estão chamando agora, né, de assédio religioso eleitoral, né, assédio dos irmãos, constrangimento ilegal, né? Eu vi relatos de pessoas que chamadas nominalmente no culto de domingo à noite, fulano de tal discorda, vota em tal, né? Aí essa pessoa vai lá e processa o pastor, coloca, aí a igreja vai parar nos tribunais. Percebe um nível que a gente chegou? Por quê? Porque essa fé cega, né, de esperar demais na política. A política tem seu papel, é importante, mas não pode ser o centro de tudo. E a gente perdeu literalmente a unidade, a gente perdeu a capacidade de saber separar o que é secundário, o que não é o fundamental e principal, né? E a gente substituiu as coisas. Isso é uma violação das leis divinas, né? A gente acabou pervertendo esses caminhos. Então, eu acho que realmente o maior desafio é retomar a unidade da igreja, centrado na palavra, certo? Não é centrado nos achismos de um líder político, não. Um líder político, melhor, um líder eclesiástico, né? Um pastor, um padre, que não consegue viver com a divergência, ele está no lugar errado. Ele deveria fazer outra coisa. Porque numa igreja você vai ter pessoas que discordam, certo? E aí eu já disse, a gente vai sentar e conversar, você pode tentar convencer o outro de que você tem uma opinião melhor, de que aquele voto seria melhor, que aquele está mais adequado, etc, etc. Mas quando há a perspectiva do voto de cabresto, né, domínio, de que um líder espiritual se arroga, o dominador, centralizador, todo-poderoso da igreja, o dono da igreja, ele deveria ir para outro lugar de tirano em outro lugar. Percebe? Então, por conta desse tipo de comportamento, nós perdemos literalmente a unidade. E o nosso testemunho cristão ficou manchado por conta disso. E sabe o que deveria acontecer? Às vezes os irmãos se sentem intimidados de lidar com essa situação. Quem deveria fazer isso era o papel dos líderes. Aqueles que influenciam mais. Que estão nas redes sociais, que têm a capacidade, que são ouvidos por pastores e líderes dizer, você está errado, não é assim. Você está perdendo a igreja. Você está manchando o nosso testemunho. Certo? Mas falta essa voz também. Aí eu acho que tem outros elementos que pesam muito, né? Às vezes a pessoa fica com receio também de perder, né? Seguidores, influência, etc, etc, fechamento de porta, porque de fato vai acontecer. Mas se não tiver esse tratamento de choque, a gente não tem o trato do problema. Então a gente precisa de fato ter vozes independentes para que possam criticar isso. Sabe? Dizer assim, olha, não é por aí. Vamos por aqui, por quê? Porque isso aqui o caminho é esse, tal. Aí argumento. Razoabilidade, sabe? Ora, né? E, enfim, eu acho que é a unidade internamente e a nossa identidade externamente. Esses são os maiores desafios que a gente precisa retomar. Mas sem unidade a gente não chega à identidade efetiva, né?
Porque Jesus falou, né, de que a gente de fato seria conhecido pelo mundo pelo amor que teríamos entre nós. Né? Então, a nossa identidade é pautada por essa relação amorosa. Então, se isso perde, e se isso se perde, né, a gente perde a capacidade de comunicar uma identidade cristã efetiva. Né? Então, é a necessidade interna de melhorar a unidade, né, que não é só uma questão intelectual, certo? São virtudes espirituais e morais que precisam ser retomadas, né? E a partir disso você poder realmente mostrar uma identidade externa, dizer assim, olha, a gente não é isso que vocês acham, a gente não, o cristianismo não é isso. Então a gente precisa abandonar esse pós-cristianismo evangélico que deixou o sermão do mundo para trás, que deixou a palavra de Deus para trás, e realmente retomar nossa identidade e a partir disso defender determinados valores. Aí assim a gente tem isso muito claro, a gente consegue debater política melhor. Isso não quer dizer que a gente vai sempre acertar. A gente pode dar uma opinião política e vir um ímpio e dizer assim, rapaz, essa tua opinião tá errada. Por conta disso, disso, disso. E você dizer, rapaz, não é que você tá certo. Isso é mais razoável. Isso pode acontecer. A gente pode aprender até quando um ímpio com conhecimento de economia, às vezes vai dar opinião, a gente erra. A gente tem que vestir a sandália da humildade na política porque a gente está sempre aprendendo, com cristão ou não cristão. E a gente diz assim, rapaz, isso aqui realmente, rapaz, se eu defender isso aqui vai dar problema mesmo. E você aprende. E você lê um livro, e aí vai, sabe? Então, a gente precisa também, nesse sentido mais amplo, ter essa possibilidade, essa inclinação de humildade para aprender com o outro, sabe? Então, e dentro da igreja ou fora da igreja. Então, a gente precisa... E isso é tudo cidadania, isso é tudo... Veja, isso eu acho que tudo isso que eu falei, gente, é o beabá. Às vezes até eu fico... Eu tô falando o básico, não é nada demais, mas é o básico. Mas parece que a gente precisa... literalmente ficar dizendo o básico hoje. O básico. Que é o que a gente mais precisa, é do básico, para a gente retomar nossa unidade, retomar nossa identidade. Com certeza. Eu assino embaixo em tudo que você falou. Muitos comentários aqui. Eu não vou conseguir ler todos, pessoal. Eu estou até olhando aqui se tem alguma pergunta específica nas caixinhas, mas eu acho que não. Tem bastante comentário, né? Tem muito comentário. Eu estava procurando alguma pergunta, mas eu lembro só a do Hélio que nós formulamos e falamos um pouco sobre. Acho que perguntas mesmo. O pessoal se manifestando bastante. E é muito bom, pessoal, essa interação, essa interatividade. É muito bom a gente... nós temos esse espaço aqui para nós expormos nossas ideias e refletirmos sobre esse assunto, né? É muito importante é muito importante que a igreja, de um modo geral, ela proporcione o debate, não apenas de política, mas de economia, de cultura, de arte, enfim. A igreja precisa ser aberta para essas temáticas, para abordar essas temáticas, para falar sobre essas temáticas, né? O pessoal comentando aqui, a Camila fez uma pergunta na caixinha. E a Camila pediu, Anderson, para você comentar sobre a banalização das fake news, até mesmo por parte de pastores. Tá. Fake news é um pecado, né? Porque, enfim, mentira é pecado, né? E aí eu acho que essa pergunta ela precisa ser dividida em dois aspectos. Primeiro, fake news é pecado, né? E aí, no âmbito cristão, não há que se falar, né? Não há discussão de que passar pecado, né? Enfim, é errado, é pecaminoso. Melhor, passar mentira é errado, é pecaminoso. Agora tem um outro lado da discussão no cenário público, como a gente lida com fake news. Isso é uma questão extremamente complexa e é um dos temas da hora, mais difíceis de se tratar, né? E aí eu vou tentar ser breve, porque realmente é um tema muito difícil, muito amplo, né? Exige muito debate. O que eu entendo é que no cenário público, o Estado, ele corre o risco de errar a mão, como eu acho que tem acontecido nos últimos tempos, para lidar com o problema da fake news. Fake news é crime, né? E aí você pode penalizar alguém que comete uma fake news contra outrem. Existem crimes penais, a injúria, difamação, calúnia, e você pode processar uma outra pessoa que falou alguma coisa que é uma mentira sobre você, né? Então, não existe liberdade de expressão absoluta. Agora, tudo isso tem que ser feito dentro do devido processo legal, porque a gente vive também num cenário brasileiro muito complicado. Nós temos
determinados ministros que querem literalmente monopolizar a verdade. E aí, quando alguém chama um determinado candidato de genocida, pode. Mas quando alguém chama um outro candidato de descondenado, por exemplo, não pode. Aí é censurado. Aí há interpretações também de normas infraconstitucionais, notadamente o Código Eleitoral, que vai de encontro àquilo que a Constituição não permite. A Constituição veda a censura no Brasil. E aí, em nome de combate à censura, determinados ministros acham por bem censurar, né? E aí você tem também censura de documentário, né, que não foi nem trazida à tona para saber se há fake news, não há nem a possibilidade de haver o cometimento do crime para que a pessoa seja devidamente processada, que haja oferecimento de denúncia. Então, hoje em dia, nós temos inquérito sigiloso, nós temos inquéritos inconstitucionais, pessoas que não têm foro privilegiado julgado na alta corte do país. Que isso tudo é violação do Estado de Direito. A Constituição Federal não permite nada disso. Se a pessoa defende isso, então a pessoa está defendendo uma outra Constituição, que a nossa não defende. A nossa Constituição tem uma série de problemas. Se eu fosse tratar disso aqui, já era outro tema de discussão. Problemas da Constituição Federal. Coisas que eu discordo, que precisa melhorar, enfim. Mas o que nós temos é isso. E o que nós temos para limitar juízes autoritários ou governantes, quem quer que seja, é a lei. Então, se alguém comete um crime, ela deve ser devidamente processada nos termos da lei. O juiz ele tem que seguir rigorosamente o que a lei permite. O juiz não está ali para arrogar para si coisas que a lei não dá poder a ele para fazer. Ele não tem competência para fazer. Então, nós devemos combater fake news. O Estado brasileiro precisa combater fake news. É crime, está lá no Código Eleitoral. Mas dentro dos termos e seguindo o procedimento da lei. Isso é a primeira coisa. Além disso, para você tratar do tema das fake news, você precisa trabalhar com os indivíduos sobre virtudes morais. Você tem que nomear o ato. Olha, quem espalha mentira é um mau caráter. Esse é um outro ponto fundamental. É deixar claro que a mentira é mau caratismo, mesmo que você tenha pautas que supostamente são cristãs. Então, eu digo essas duas coisas, eu entendo que as pessoas, né, que a pessoa que perguntou, eu acho que foi até a Camila, né, entende tudo isso, eu só estou reiterando, né, para outras pessoas escutarem em relação a isso. Porque o que está acontecendo no Brasil? Para justificar um determinado combate necessário a fake news por parte do Estado, por parte da nossa sociedade civil, você está criando situações de exceção à Constituição. E aí é muito poder na mão de alguém, ou de um tribunal. Então, eu acho que hoje, no Brasil, o que mais causa instabilidade é a politização do judiciário. Porque se espera do judiciário independência e a aplicação rigorosa da lei de forma isonômica para todos. Mas isso não acontece. Então, enfim, eu vou parar por aqui esse tema, porque é um tema muito amplo. Se a gente fosse discutir legalidade desse processo, desvirtuamento de devido processo legal, a gente teria muita discussão em relação a isso. Porque isso é um grande problema que os cristãos precisam lidar. Agora, a gente precisa lidar com isso nos termos da lei. Porque o que acontece? Tem muita gente que defende agora fechamento de rodovia, ditadura, coisa do tipo. Isso tudo é inconstitucional, é ilegal, além de imoral. Porque você está cerceando a liberdade do outro. Você não tem esse direito. Isso é inconstitucional, isso é imoral. E aí tem cristão que diz assim, não, por conta de arbitrariedades de um ministro, justifica-se uma situação dessa. Aí, meu amigo, é guerra mesmo. Porque é essa mentalidade bélica que está destruindo o Brasil. Seja de um cristão, seja de um não cristão, seja do juiz de uma Suprema Corte. É todo mundo que parece estar numa guerra. Tá todo mundo olhando para o outro como um inimigo. Percebe? Então, assim, a gente não vê o outro mais como uma pessoa adversária de opiniões, de ideias. A gente vê o outro como um inimigo a se destruir, usando o Estado. Aí, por isso que quando chega na eleição, aí justifica-se, né? Todo mundo acha que o governante vai salvar tudo mesmo. Então, é muito ruim que a gente tenha essa perspectiva. Isso está destruindo o Brasil. Os cristãos também contribuem com isso. E as fake news contribuem. Juízes autoritários contribuem para isso. Fake news é um problema, juiz autoritário é um problema, destruição do Estado de Direito é problema. Tudo isso é problema. Democracia é ruim, tem seus problemas?
mas é o melhor sistema, ou menos pior que nós temos. E a gente defende isso porque se garante uma certa liberdade para todo mundo. Não é que cada um agora vai fazer o que quer. Existem leis, mas as leis têm que ser aplicadas dentro dos termos da lei. Percebe? Então a gente precisa realmente, olha, esse é um tema muito amplo, eu sei, e precisa de um amplo debate nesse sentido, mas a gente precisa tratar isso dentro dos termos da lei. Porque se a gente sair da lei, aí sobra a barbárie. É verdade. Muito bom. Bom que nós temos mais ideias para lives futuras. Ótimo, ótimo falar sobre isso. Vamos. Ai, maravilha. Eu estava olhando aqui a caixinha, não temos mais perguntas. Anderson, meu querido, deixe o seu Instagram, seu canal no YouTube, tudo que você tiver na internet para o pessoal consumir. O Anderson tem a página política _e_ Cosmovisão Cristã e tem o Instagram do Anderson também, né? @AndersonPaz8, né? Tem canal no YouTube também, Anderson? Não. Tem que fazer. Não, sobre essa questão, eu comecei essa página assim de forma bem despretensiosa mesmo, assim, ano passado, passei um bom tempo sem publicar nada, estava bem ocupado, mas aí quem tiver interesse, né, eu estou tentando retomar uma certa regularidade de publicação, né, mas você sabe, né, correria, minha esposa grávida, então a gente vai fazendo o que pode, né, dentro da medida do possível. E na minha página pessoal do Instagram, aí realmente eu publico coisas assim mais pessoais mesmo, né, agora dessa de política, realmente é mais voltado para a política. E aí, quem eventualmente tiver interesse, né, pode ir para lá e também discutir, né, pode mandar mensagem no privado. Pessoas também, de vez em quando, conversam, né. Tem muita gente seguindo que eu não conheço, né, e aí o pessoal, estou disponível, né, o que eu puder ajudar. É um momento turbulento, né, e aí a gente tenta contribuir de alguma forma. Nem que seja um pouco, né, a gente tenta contribuir para melhorar esse debate. Eu só queria, só para finalizar, não sei se já está finalizando, uma palavra final. Eu queria dar uma palavra final para vocês. Eu acho que a maioria daqui são jovens, né, que estão assistindo essa conversa, né, que a gente está tendo. Eu queria dizer a vocês que nós precisamos, mais do que nunca, de um espírito, digamos assim, de comedimento para lidar com a política. E também de independência. E eu explico comedimento para que a gente não seja dominado pelas emoções e independência para que a gente tenha o caráter e o comprometimento de adotar um espírito profético no cenário público, de criticar aquilo que é errado, ilegal, inconstitucional, certo? De criticar pecados públicos, de aplicar os princípios bíblicos para a sociedade, para as questões que estão sendo discutidas, né? E para tudo isso a gente precisa de preparação. Jovens, não caiam nos discursos fáceis, soluções fáceis, teorias da conspiração. Não caiam em terrorismo político, não caiam nos discursos fáceis, nos rótulos políticos. Estudem, leiam os clássicos, debatam ideias, pensamentos, consigam argumentos razoáveis, afaste-se um pouco intelectualmente para pensar melhor, com mais clareza. Nós precisamos de uma geração assim. E, eventualmente, se Deus levantar daqui alguém, ou no futuro levantar pessoas, né, para abrir um partido político com orientação cristã, ou não, entrar num partido para defender ideias, que essa pessoa tenha preparo, tenha qualificação espiritual, que ore, né, que leia a palavra, que realmente busque a Deus, né, isso é fundamental e é o primordial. Tenha comprometimento moral com a verdade, com princípios, seja seguro no que defende, certo? E seja inteligente no que está falando. Não caia num discurso fácil, seja inteligente no que você está dizendo. Busque argumentos razoáveis. E para isso, gente, a gente precisa dar aquele passo atrás e dizer assim, olha, se eu não sei, eu vou correr atrás para aprender. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou debater, E a gente precisa fazer isso. A gente precisa de uma geração assim, dentro das igrejas, que possa realmente impactar, né, a sociedade de baixo para cima, naquilo que a gente puder fazer. E aquilo que Deus nos permite. Então, é isso. Eu agradeço essa oportunidade que vocês me deram, né, de me ouvir. Eu fico muito feliz. Espero que tenha contribuído de alguma forma.